Fala, meus queridos, meus amigos do terceiro ano. Vamos dar continuidade hoje, então, à nossa aula sobre classe de palavras. E hoje a gente vai entrar no nosso segundo tópico aqui, né? A gente cobriu aí já falando sobre os substantivos, falamos sobre a flexão deles, do masculino, como é a questão de quando é plural, de substantivos compostos, né? Vimos a questão da formação deles, né? Vimos a questão de substantivo próprio, concreto, todas aquelas definições. Hoje a gente vai partir para os adjetivos, tá bem? Então vamos lá. Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo, né? Quando eu peço a vocês que a gente esqueça um pouco o que a gente sabe quando a gente vai aprender isso, sobretudo no terceiro ano, que depois disso a gente vai enfrentar uns concursos aí na vida, e eu já falei para vocês que essas partes de morfologia caem muito em diversos concursos. Eu falo que é para a gente não se apegar a definições muito simplistas que a gente grava na cabeça da gente quando a gente aprende isso as primeiras vezes lá na nossa infância, né? Então, assim, é óbvio que o adjetivo ele dá qualidade ao substantivo, mas tem uma disposição dele se encaixar diretamente ao substantivo. Essa é uma disposição sintática ali do lado, né? Ele vem sempre acompanhando mesmo. Então vamos continuar. Ao analisarmos a palavra bondoso, percebemos que além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. Então aí, ó, duas coisas. Pensando na palavra bondoso, a gente sabe que expressa a qualidade daquilo que é bom, né? Isso é a primeira coisa que a gente sempre lembra da questão da qualidade. E ela pode, e aí, mas aí tem essa questão do encaixe, né? Da disposição do constituinte ali na oração, que é a disposição desse encaixe direto com o substantivo. Homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. Agora percebam com a palavra bondade, né? Também expressa, embora expresse uma qualidade, não acontece o mesmo. Não faz sentido dizer homem, bondade, moça, bondade, pessoa, bondade. Bondade, portanto, não é adjetivo, mas substantivo, pois admite o artigo a bondade. Então, galera, isso é muito importante. Primeiro a gente tem que, às vezes a gente confunde, porque a gente pensa sempre somente nessa questão de, de expressar alguma qualidade. E isso às vezes não é suficiente, né? Tem que ver a questão da disposição dele na oração, dessa possibilidade de combinação, né, que a gente se refere. Então, se você pegar essa mesma palavra, a palavra bondade, a gente vê que ela já é substantivo e não um adjetivo. Qual é a classificação dos adjetivos? O adjetivo pode ser explicativo. Ele exprime qualidade própria do ser. Por exemplo, neve fria. Né? Ou restritivo, exprime qualidade que não é própria do ser, por exemplo, fruta madura. O que seria isso de ser próprio e aquilo que não é próprio? A gente, quando fala neve fria, é até redundante, né? Mas as pessoas, o adjetivo, o fria aí, ele está exprimindo uma qualidade própria da neve. Né? É possível e a gente faz e fala muito isso. Agora, quando você diz fruta madura, madura não é uma qualidade própria da fruta. É uma das fases, um dos estágios, mas uma fruta não é necessariamente madura. Então, esse seria restritivo. Estou especificando, né? Enquanto no explicativo, eu estou explicando algo que é característica dele. Vamos lá ver a formação dos adjetivos, galera. Primeiro aí o adjetivo, vamos ver os simples, né? Os simples são aqueles formados por um só radical. Brasileiro, escuro, né? Composto por mais de um radical. Luso brasileiro, castanho escuro, amarelo canário. Percebam até aí tranquilo, né? Primitivo, vamos lembrar, só a gente lembrar lá da definição de substantivos primitivos e derivados, né? Aqui vai se aplicar também. O adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos, né? Ele vai originar outros adjetivos, mas ele mesmo não vem, ele não é derivado de nenhum,
né? A gente tem ali, ó, belo, bom, feliz, puro, né? E a gente tem o derivado, que é aquele que deriva de substantivos ou verbos, né? Belíssimo, bondoso, magrelo, que vem de magro, bondoso, que vem de bom, né? E o belíssimo, que vem de belo. Morfossintaxe do adjetivo. O adjetivo, gente, exerce sempre funções sintáticas relativas ao substantivo. Até aí tudo bem, a gente sempre é bem tranquilo a gente chegar a essa conclusão. Atuando como adjunto adnominal ou como predicativo do sujeito ou do objeto. Né? Então, ou essa informação pode ser uma informação extra, ele não é um complemento nominal, ele é uma informação extra, dando qualidade ao substantivo. Nesse caso, lembrem-se, quando eu falo que é extra, que não é essencial, adjunta de nominal. A gente já viu isso, né, nos termos essenciais, acessórios da oração. E a gente tem o predicativo, né, do sujeito ou do objeto. Beleza. Pátrio, galera. Tranquilo esse também. Adjetivos pátrios são aqueles que indicam a nacionalidade ou o lugar de origem do ser. Observe alguns deles. Estados e cidades brasileiras, né? Acre, acriano, Alagoas, alagoano, Amapá, amapaense. Pátrio composto. Na formação do adjetivo pátrio composto, o primeiro elemento aparece na forma reduzida e normalmente erudita. Observe. África, né? Aí tem afro, a cultura afro-americana, né? Portugal, o luso, aí temos os acordos luso-brasileiros. E a locução adjetiva? Vamos lá. Locução, né, é reunião de palavras. Sempre que são necessárias duas ou mais para contar a mesma coisa, tem-se locução. Às vezes, uma preposição mais substantivo tem um valor de um adjetivo. É a locução adjetiva, expressão que equivale a um adjetivo. Então, toda vez que eu vou expressar um valor de adjetivo através que eu uso mais de uma palavra, como que eu uso uma preposição nesse meio, e eu às vezes posso substituir, né? Às vezes porque você vai ver que nem sempre é possível, mas essa locução adjetiva praticamente sempre, né? Ela tem o valor de um adjetivo de uma única forma. Então eu tenho ali no exemplo, aves da noite. E quando eu digo aves noturnas, estou falando aves da noite é uma locução adjetiva, né? Eu tenho substantivo, eu tenho uma locução adjetiva e a preposição, né? Mas agora eu tenho aí, ó, aves noturnas e eu tenho também, por exemplo, paixão sem freio, paixão desenfreada. É uma forma plena depois sem também uma locução, com locução e sem locução. Observação, desculpe. Nem toda locução adjetiva possui um adjetivo correspondente com o mesmo significado. Exemplo: vi as alunas da quinta série. O muro de tijolos caiu. Aqui nós temos dois exemplos de locuções adjetivas que não é possível fazer essa correspondência, né? De você fazer essa correspondência para um único adjetivo, né? Desfazendo essa locução. Beleza? Vamos continuar. Então, revisando isso que a gente acabou de ver aqui, preste atenção. Há muitos adjetivos que mantêm certa correspondência de significado com locuções adjetivas. Então, existem muitos, né, igual aves noturnas, aves da noite, paixão sem freio, paixão desenfreada, a gente viu, e vice-versa. No entanto, isso não significa que a substituição da locução pelo adjetivo seja sempre possível. Tampouco o contrário é sempre admissível. Né? Então, assim, menos ainda é dizer que o adjetivo vai sempre poder ser substituído por uma locução. Também não é possível. Colar de marfim é uma expressão cotidiana. Seria pouco recomendável passar a dizer colar herbúrneo ou ebóreo, pois esses adjetivos têm uso restrito à linguagem literária. Contrato leonino é uma expressão usada na linguagem jurídica. É muito pouco provável que os advogados passem a dizer contrato de leão. Em outros casos, a substituição é perfeitamente possível, transformando a equivalência entre adjetivos e locuções adjetivas em mais uma ferramenta para o aprimoramento dos textos, pois oferece a possibilidade de variação vocabular.
Por exemplo, a população das cidades tem aumentado a falta de planejamento urbano, faz com que isso se torne um imenso problema. O que eu, desse slide aqui, dessa parte de chamada atenção de necessário critério, o que eu chamo a atenção de vocês? Primeiro, uma informação básica, eu vi, mostrei, acredito que não há dúvidas nisso, que é sobre a não correspondência sempre possível de uma locução adjetiva para uma forma de adjetivo, né? A substituição. Agora, o que eu queria é porque, talvez vocês estejam se perguntando, por que é importante a gente parar para pensar nisso? Porque isso aqui é uma das coisas que a gente aplica em texto, é uma das formas que a gente aplica a texto para melhorar o nosso texto, melhorar as nossas redações, e a gente evita aquelas mostrar que a gente tem às vezes um vocabulário pouco vasto, né? Que é mais limitado. Então, muitas vezes eu percebo que vocês usam muito formas de locuções adjetivas, né? Que poderiam ser substituídas por se você passar ela, dá para uma correspondência para um adjetivo, né, de locução, de uma locução para um adjetivo só. Igual nesse exemplo aí, a população das cidades tem aumentado. A falta de planejamento urbano, né, pode parecer bobo, mas pensar esse tipo de coisa denota um vocabulário mais extenso e torna o texto mais agradável. Isso com certeza é bem mais interessante para vocês conquistarem boas notas e chamar mais atenção positivamente. Como é a flexão dos adjetivos, galera? Vamos lá. O adjetivo varia em gênero, número e grau. Gênero. Os adjetivos concordam com o substantivo, a que se refere masculino e feminino. De forma semelhante aos substantivos, classificam-se em biformes. Tem duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Então eu tenho ativo e ativa, mal e má, judeu e judia. Lembra, biforme, a gente viu isso também lá nos substantivos. Então é interessante que a gente vai gravando os conceitos dessas classificações e separando-as, né, dentro nas classes. Então, ó, a gente vê que, recapitulando essa parte bem inicial, ele vai variar em gênero, número e grau, os adjetivos, tais quais os substantivos, né? No gênero, vai concordar com o substantivo que se refere. Quer dizer que vai concordar se é masculino, com o substantivo, se for masculino ou feminino. De forma semelhante aos substantivos, classificam-se em, primeiro, biformes, tem duas formas, sendo uma para o masculino e uma para o feminino. Isso é o biforme. Então, ativo, ativa, mal, má, judeu, judia. Se o adjetivo é composto e biforme, ele flexiona no feminino somente o último elemento. Então, o motivo socioliterário, a causa socioliterária, percebam que a última parte que é flexionada no feminino, se ele é composto e biforme. Né? Eu tenho duas formas dele, uma para o masculino e uma para o feminino, e ele é composto, eu vou colocar a última parte dele no feminino. A exceção que está aqui é surdo-mudo, que vira surda-muda, que a gente coloca os dois no feminino. Né? E é até meio óbvio que é uma palavra que a gente já usa, ficaria estranho falar surdo-muda. Né? O que seriam os uniformes? De novo, vamos lá. Tem uma forma só para o masculino como para o feminino. Então, o exemplo, homem feliz e mulher feliz. Se o adjetivo é composto e uniforme, fica invariável no feminino. Então, vamos lá. Homem feliz e mulher feliz é o exemplo que a gente viu anterior de uniformes, né? Tanto o feliz, ele concorda, ele não vai variar, né? Essa que é a questão, ele é uniforme, ele vai ter uma forma tanto para feminino e masculino, o adjetivo feliz. E se esse adjetivo é composto e uniforme, ou seja, possui uma forma só, ele fica invariável sempre no feminino. Então, ó, conflito político-social e desavença político-social. Beleza? Composto é aquele formado por dois ou mais elementos. Normalmente, esses elementos são ligados por hífen. Apenas o último elemento concorda com o substantivo a que se refere. Olha só, apenas o último elemento que vai concordar. Os demais ficam na forma masculina e singular. Caso um dos elementos que formam o adjetivo composto seja um substantivo adjetivado,
todo o adjetivo composto ficará invariável. Exemplo: a palavra rosa é originalmente um substantivo. Porém, se estiver qualificando um elemento, funcionará como um adjetivo. Caso se ligue a outra palavra por hífen, formará como um adjetivo composto. Como é um substantivo adjetivado, o adjetivo composto inteiro ficará variável. A gente vai ver isso aqui. Então eu tenho um exemplo aí de camisas rosa claro, tenho um exemplo aí de ternos rosa claro, olhos verde claros, calças azul escuras e camisas verde mar, telhados marrom café e paredes verde claras. Observação aí, né? Azul marinho, azul celeste, ultravioleta e qualquer adjetivo composto iniciado por cor de são sempre invariáveis. Os adjetivos compostos surdo, mudo e pele vermelha têm os dois elementos flexionados. Tá? Vamos lá. O grau dos adjetivos. Os adjetivos flexionam-se em grau para indicar a intensidade de qualidade do ser. São os graus do adjetivo: o comparativo e o superlativo. Comparativo. Nesse grau, compara-se a mesma característica atribuída a dois ou mais seres ou duas ou mais características atribuídas ao mesmo ser. O comparativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Observe os exemplos abaixo. Então isso é bem tranquilo. A gente está comparando duas coisas, no caso do comparativo. Podemos comparar, para fazer essa comparação, podemos usar termos de igualdade, né? O tanto que a gente vai ver que é o tanto quanto, o tão quanto, e tem o de inferioridade, temos o de superioridade. Vamos ver qual é qual. Sou tão alto como você, né? Tão como, comparativo de igualdade. No comparativo de igualdade, o segundo termo da comparação é introduzido pelas palavras como quanto ou quão. Sou mais alto do que você. O comparativo de superioridade é analítico. Esse do, entre aspas, que eu posso falar, entre parênteses, aliás, que eu posso falar, sou mais alto que você. Então fica aí, né, é facultativo dizer ou não ele. No comparativo de superioridade analítico, entre os dois substantivos comparados, um tem qualidade superior. A forma é analítica porque pedimos o auxílio a mais do que ou mais que. Então percebam aí, ó, o Sol é maior que a Terra, né? Comparativo de superioridade sintético. Então, vamos ver a diferença do analítico para o sintético. Vamos lá. Aliás, aqui. Sou mais alto do que você. Eu sou mais alto que você. Comparativo de superioridade analítico. No comparativo de superioridade analítico, entre os dois substantivos comparados, um tem qualidade superior. A forma é analítica porque pedimos auxílio mais do que ou mais que. Beleza. E quando é sintético? A gente se percebe que a gente já usou uma forma de só ali do comparativo, né? Eu usei a palavra maior. Não precisei do auxílio de uma outra palavra, tipo mais que, mais de, né? Usei. O Sol é maior que a Terra. Esse é o sintético, tá? Não precisei do mais nesse caso. Alguns adjetivos possuem, para o comparativo de superioridade, formas sintéticas herdadas do latim. São eles bom, né? Aí o melhor, pequeno, menor, mal, pior, alto, superior, grande, maior, baixo, inferior. Importante. As formas menor e pior são comparativos de superioridade, pois equivalem a mais pequeno e a mais mal, respectivamente. Bom, mal e grande e pequeno têm formas sintéticas, melhor, pior, maior e menor. Porém, em comparações feitas entre duas qualidades de um mesmo elemento, deve-se usar as formas analíticas. Mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno. Pedro é maior do que Paulo, comparação de dois elementos. Pedro é mais grande que pequeno, comparação de duas qualidades de um mesmo elemento. Gente, parece loucura, mas isso é para termos de explicação mesmo, né? Essas frases não são nem muito usuais, essas duas últimas aqui. Sou menos alto do que você, comparativo de inferioridade. Sou menos passivo que tolerante. E o superlativo, galera?
expressa qualidades num grau máximo elevado, né? O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo e apresenta as seguintes modalidades. O superlativo quer dizer quando a gente não está comparando, né? Exatamente. A gente está elevando, falando de algo que eles fosse o melhor, o mais frio, o mais interessante, o mais bonito ou o mais feio. É sempre o máximo, ou pelo menos num grau muito alto. Superlativo absoluto ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada sem relação com outros seres. Apresenta-se nas formas analítica, a intensificação se faz com o auxílio de palavras que dão ideia de intensidade, ou os advérbios. O secretário é muito inteligente, né? Então, eu estou falando do secretário, dizem que ele muito inteligente, eu estou falando sem uma relação dele comparado a outros, né? E a sintética, que eu tenho também a forma sintética do superlativo, que ela se faz por meio do acréscimo de sufixos, que nesse caso é o íssimo, né? O secretário é inteligentíssimo. Alguns outros exemplos desse tipo de superlativo eu tenho o benéfico, que é beneficentíssimo, bom, boníssimo, né? Que significa também ou ótimo. E o superlativo relativo, esse que a gente acabou de ver, é a forma sintética, né? A gente viu analítica e sintética. E temos aqui o superlativo relativo. Ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada em relação a um conjunto de seres. Essa relação pode ser de superioridade. Clara é a mais bela da sala. Perceba que eu estou falando de um mesmo conjunto, falando de uma sala e estou comparando as pessoas. Esse é o superlativo relativo. E Clara, ou de inferioridade, superlativo de inferioridade, é a menos bela da sala. Ok? Até aqui? Ó, então estamos quase lá terminando os adjetivos. Adjetivo, leitura e produção de textos. A adjetivação é um dos elementos modelizadores de um texto, ou seja, imprime o que se fala ou escreve. Quando é excessiva e voltada à obtenção de efeitos retóricos, prejudica a qualidade do texto e evidencia o despreparo ou a má-fé de quem escreve. Quando é feita com sobriedade e sensibilidade, contribui para a eficiência interlocutiva do texto. Nos textos dissertativos, os adjetivos normalmente explicitam a posição de quem escreve em relação ao assunto tratado. E muitas vezes, por meio de adjetivos que os juízos e avaliações do produtor de texto vêm à tona, transmitindo ao leitor atitudes como provação, reprovação, aversão, admiração e indiferença. Analisar a adjetivação de um texto dissertativo é, portanto, um bom caminho para captar com segurança a opinião de quem o produziu. Lembre-se de que é a sua adjetivação que deve cumprir esse papel quando você escreve. Nos textos ou passagens descritivas, os adjetivos cumprem uma função mais plástica. É por meio deles que se costuma atribuir formas, né, cor, peso, sabor e outras dimensões aos seres que estão sendo descritos. É óbvio que neste caso o emprego de uma relação sensível e eficiente de adjetivos conduz a um texto mais bem sucedido, capaz de transmitir ao leitor uma impressão bastante nítida do ser ou objeto descrito. São nessas passagens descritivas que a adjetivação atua nos textos narrativos. Então, o que está dizendo aqui? Da importância tanto na leitura, na produção de textos, e principalmente nesses textos dissertativos, que é o que a gente faz, que é o que a gente tem se preparado para fazer para esse ano, né, que eu cobro vocês. Além, como eu já disse anteriormente, além de ser muito importante a escolha com relação às formas de locuções adjetivas ou substituí-las, quando possível, para uma forma adjetiva de um adjetivo apenas. É muito importante a gente usar, e isso às vezes não tem nem erro, mas vocês podem se recordar que às vezes numa redação eu seleciono algumas formas de adjetivos e sugiro outras formas, né? Porque ela é uma forma de vocês estarem colocando a sua forma. Você vê que eles dizem aqui, você vai revelar para o leitor, para a pessoa, para a sua banca de correção, para todo mundo, qual é a sua opinião e como você trata aquele assunto. Então é de extrema importância, tá? Galera, hoje a nossa aula sobre adjetivos chegou ao fim, encerramos aqui, um pouco mais extenso do que eu pretendia, e na aula seguinte nós damos continuidade a outro assunto ainda em classe de palavras, tá? Um grande abraço para vocês, vou deixar lá os exercícios para a gente continuar fazendo e praticando. Gostaria de ter mais retorno de alguns de vocês.
E qualquer dúvida, tirem comigo, façam comentários, me dê algum retorno, eu acho isso muito importante. Tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.